Olá, estamos abrindo nesse momento mais uma aula online para o 5º período do curso de jornalismo, cumprindo o planejamento estabelecido pela coordenação do curso para o dia 8/6. Né? O material eu vou enviar o material online também, vou mandar para a turma, não daqui a mais uns 10 ou 15 minutos. E o tema é a análise de capítulos do livro sobre entrevistas, né, da Estela Guedes Caputo. Hoje nós vamos cuidar um pouco sobre umas reflexões sobre o subcapítulo A Construção Receptiva da Entrevista, para discussão com o professor, caso vocês queiram fazê-lo de uma forma online. Mas a apresentação vai ser uma apresentação bastante simples, né? Que eu espero que vocês consigam fazer a leitura correta, né, do material que eu vou mandar, para que a gente consiga exatamente fazer uma prova em alto nível, né? Nós precisamos fazer essa prova em alto nível. Então, nós vamos tratar da questão da construção. Na realidade, o que significa exatamente essa construção receptiva, né, da entrevista? São dois momentos interessantes, né? O primeiro é a gente compreender, né, o recebimento da pauta por parte, né, do pauteiro ou do chefe de redação, né? Ou seja, aquela pessoa dentro da empresa que é encarregada exatamente de fazer a distribuição da pauta, a distribuição do trabalho, ou seja, planejar a edição do dia seguinte, no caso dos impressos, ou mesmo, né, o desenvolvimento da matéria online, quando sabemos que ela pode ser, né, ela pode ser atualizada diariamente, ou hora por hora, ou em tempo integral, conforme vocês queiram, né? Então, quando eu estou falando sobre a questão da matéria, eu não estou falando especificamente de uma matéria enquanto jornal impresso, enquanto revista, né? Não, eu estou falando de um modo geral, porque a metodologia da entrevista, ela é a mesma para todas as mídias que tratam exatamente da questão da reportagem. Ou seja, a reportagem no sentido de produzir a informação e também aquela de criar mecanismos, né, que nos levam exatamente para compreender que nós somos jornalistas e, sendo jornalistas, nós produzimos a informação e somos também construtores, né, construtores, inclusive, novas formas de conhecimento, né? Então, essa questão da construção receptiva, ela diz exatamente desse momento inicial, em que você vai para a redação totalmente vazio, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Então, você chega lá e recebe exatamente a sua pauta, o trabalho que vai ser feito naquele dia. Quando você é obrigado, né, por questões contratuais, de fazer até 3 matérias por dia, né? Então, nota que o jornalista é exatamente aquele profissional que vive sob pressão, né? No sentido de não só sob pressão, mas sobretudo com a sua inteligência, né, funcionando 24 horas, porque ser jornalista tem que ser 24 horas por cada dia, né? Você é jornalista até quando você está dormindo, você é jornalista quando você está de férias, você é jornalista quando você está visitando um parente, quer dizer, você é jornalista, a profissão de fé do jornalista é sê-lo 24 horas por dia. Então, quando você recebe essa matéria, né, que vamos chamar também da construção receptiva da matéria, você vai recepcionar a pauta para conduzir essa pauta. Mas, na realidade, né, quando se faz isso, é apenas um indicativo inicial, né? Na realidade, o jornalista precisa ser proativo, segundo o conceito que nos coloca no seu livro, né, sobre entrevista de Estela Guedes Caputo, né? Então, o que você fazer? Você tem proatividade. Quer dizer, você não pode exatamente receber uma pauta e ter necessariamente que desenvolver essa pauta conforme o editor quer que seja feita, né? Quer dizer, na realidade não é assim que funciona. O jornalista precisa ser proativo, né? Eu sempre, para dar um exemplo, eu sempre cito, né, quando eu fui, né, eu estive como chefe de reportagem do jornal Folha da Manhã,
né? Me chega uma informação por volta de 7, 8 horas da noite, quando já estava tentando juntar, já tinha feito a reunião de pauta, reunião de fechamento do jornal, né? Nós já estávamos exatamente produzindo as matérias de primeira página, quando realmente chega uma notícia de polícia dizendo que uma criança de 5 anos de idade morreu eletrocutada, né, dentro da sua própria casa, né? E nós estávamos exatamente na proximidade do Natal. Eu achei estranho aquela matéria, por quê? Porque as pessoas que trabalham, que fazem cobertura da polícia, sabem o seguinte, que a gente vai trabalhar apenas a questão do boletim de ocorrência, do BO. E o que o BO tem exatamente? O BO coloca lá, né, qual o assunto? O assunto, a morte de uma criança. Morre o quê? Eletrocutada. Num dia tal, assim, assim, tal hora, assim, assim. Num lugar tal, eu achei aquilo estranho, né? Pô, como é que pode uma criança morrer eletrocutada dentro de casa, né? Nas proximidades de Natal? Me veio aquela questão, quer dizer, eu vou assim, poxa vida, eu não vou tratar essa questão pelo ponto de vista apenas, né, da receptividade, né, do fato. Eu tenho que ser proativo. O que tem por detrás disso? Né? Então escalamos um repórter para exatamente ir no endereço, porque na minha opinião, né, o velório podia estar sendo acontecido na casa, como ocorre nas faixas sociais menos aquinhoadas do sistema, né, ou mesmo, né, teria informações dessa residência caso, né, esse velório estivesse sendo realizado em alguma capela dos cemitérios da região. E aí, com efeito, mandamos lá uma pessoa fazer essa cobertura e chegamos lá, encontramos uma história muito interessante, graças à questão da vivência no jornal e da atividade proativa, né, do jornalista. Então, o que aconteceu exatamente? A criança foi mexendo naquelas luzinhas de uma árvore de Natal que tinha sido preparada pela sua família, levou um choque e faleceu. Ora, veja só, não é tratar o assunto pelo ponto de vista do seu sensacionalismo, mas pela fatalidade que vai nos dar uma excelente matéria, né? Lógico, né? A gente lamentando a perda de uma criança, justamente porque estava brincando com as lâmpadas de Natal, as lâmpadas coloridas, praticamente na véspera do Natal, né? Então, isso rendeu uma boa matéria e com ela eu ofereço assim como um exemplo claro e definido de como que uma matéria, né, que tem exatamente uma construção receptiva, deveria ter uma recepção receptiva por parte do editor, né, ela passou a ter exatamente o quê? Uma resposta proativa e deu a isso, né, ofereceu ao leitor tomar conhecimento de que aquela morte daquela criança eletrocutada, ela se deu exatamente numa árvore de Natal, justamente quando a família se preparava exatamente para festejar a data máxima da cristandade, né? É apenas um exemplo, né? Mas na nossa vida profissional, na verdade, é um dos aspectos fascinantes da profissão. É você ter exatamente a probabilidade de modificar a questão da história, modificar sociologicamente a questão motivacional da informação, e você pode, inclusive, estar prestando um trabalho altamente importante dentro do campo da sociologia da cultura, né? Enfim, são vários aspectos que a gente pode compreender isso, né? É só para a gente entender o seguinte, a construção ativa. O que é essa construção ativa da entrevista? Aí a própria Stella Guedes, ela nos coloca exatamente, a construção ativa é uma grande entrevista, né, ou de pequenas entrevistas para a elaboração de uma matéria. Parte do jornalista. Quer dizer, quem trata dessa questão é o jornalista, né? Outra questão é o seguinte, ele pega o fio de Ariadne. Quando eu falo fio de Ariadne, é aquilo que eu falei na aula passada, quer dizer, Perseu para matar, para destruir o Minotauro, o filho touro de Minos, ele teve exatamente de quê? A participação de Ariadne. A Ariadne deu a ele um novelo de lã e ele soube como entrar dentro do labirinto. E depois não teve dificuldade nenhuma de sair. Por quê? Porque as marcas estavam exatamente ali, feitas pelo novelo de lã de Ariadne, né? Então, é exatamente isso. Por que eu estou escrevendo isso? Né? É uma pergunta que a gente faz, quer dizer, a gente não pode fazer uma coisa como se por automatização. Não, se assisto todas as vezes é a mesma coisa, vamos tratar do assunto dessa forma. Não é bem assim que acontece. Cada dia é cada dia, né?
Cada pauta é uma pauta que é especial, né? Você pode modificar? Eu acho que sim, nós devemos sempre modificar a pauta, né? Por exemplo, por que eu estou escrevendo isso? Do qual falei anteriormente. Mas já se perguntou sobre o que julgo importante escrever? Pergunta sempre, o que me incomoda na realidade do que vejo? Então, essa transformação, ela fica exatamente dirigida para o quê? A competência do jornalista. O jornalista tem que ter competência para definir esses assuntos. E ele é, né, sem dúvida nenhuma, o porta-voz, né, entre o fato ocorrido e exatamente a comunidade que vai ler o jornal, ou ver o jornal, ou na notícia de rádio, ou na televisão, ou mesmo nos jornais online, né, que hoje prosperam de uma maneira bastante interessante através das redes sociais, né? Então, aí assim, somente dessa forma o jornalista conseguirá distinguir o modo como percebe a realidade entre olhá-la simplesmente e, portanto, apenas percebê-la e vê-la ativamente e, portanto, buscá-la, né? Hoje, nas redes sociais, como sempre, né, a rede social é um espaço cibernético para onde converge todas as tendências da pós-modernidade, né? Então, todas as pessoas na rede social, elas sempre acham que ela tem pleno conhecimento de tudo, né? Hoje, por exemplo, e eu não vou falar sobre essa questão ideológica um pouquinho lá na frente, uma pessoa está na rede social dizendo o seguinte, né, que a missão do jornal, do jornalista da televisão, é apenas informar. Ela está uma pessoa totalmente enganada, né? Nós sabemos que ela está enganada. Quer dizer, nós não somos espectadores da história, nós somos parte integrante, nós somos partícipe da história, né? Ela não soube defender, não soube falar, ela achou que podia fazer uma preleção sobre questão de jornalismo quando ela não entende absolutamente nada de jornalismo, né? E aí, só para a gente compreender o fato, eu estou dando apenas um segundo exemplo, né? E aí, da mesma forma, são as construções ideológicas, né? O jornalista é uma pessoa com opções ideológicas que vão sendo construídas aos poucos. Isso, claro, não acontece apenas com o jornalismo. Acontece, né, com essa questão perceptiva, né? Ela acontece com todas as profissões, né? Todas as profissões. Por exemplo, tipo assim, se você está trabalhando para um jornal e ele tem uma política editorial, lógico que você imaginar que nessa política editorial você vai exatamente fazer o quê? Você vai tentar fazer o melhor, em que você não contrarie o seu ponto de vista pessoal, a sua ideologia, e também não vai contrariar, né, o dono do jornal para o qual você está trabalhando. Mas eu penso, como jornalista que fui durante 40 anos na Folha da Manhã, né, é fazer o seguinte, é você empurrar essa possibilidade de você estar mais próximo da realidade, né, da maneira mais próxima possível, né? Entrando dentro daquela questão da novidade, né? É quando a notícia deve conter informações novas, a proximidade, a ideia de que aquilo aproxima mais do leitor, desde que a matéria seja mais interessante, a questão diagramática, né? Ou seja, a posição que ela vai ocupar dentro do pastap e, sobretudo, a relevância. O que relevância tem essa matéria exatamente para a sociedade, para o público? É de interesse do público? Então essa questão é muito interessante. E aí ela coloca aqui uma coisa interessante. Quando você está fazendo uma matéria, por exemplo, você tomou conhecimento que um grupo, né, do Movimento Sem Terra, né, chegou na fazenda, lá de uma fazenda não produtiva, né, que é a região do Abadia, né, e assumiu a terra. Você, como jornalista, você vai ter que exatamente divulgar essa informação, né? Você não pode negar a informação, né, a quem? É uma questão ética aos leitores. E aí, da forma pela qual você vai definir, ela revela a partir da ideia do esclarecimento, né, de que nos fala Horkheim, é exatamente o quê? É você dizer e você se pontuar ideologicamente dentro da matéria. Se você fala que houve, né, uma ocupação da área, né, não produtiva da região da Abadia, você está se colocando exatamente no ponto de vista, você está o quê? Correspondendo à expectativa das pessoas que estão mais ideologicamente ligadas, né, ligadas ao Movimento Sem Terra.
Se você diz, né, que houve uma invasão, né, sobre a área, né, de terra pelo movimento do sem terra, você está exatamente o quê? Do lado dos capitalistas, que acham que o ethos do capitalismo é o direito de propriedade. Né? Então, são questões interessantes. Mas a questão da proatividade, ela tem que imperar nas matérias jornalísticas. Tem uma outra questão também, né, que teve um repórter, essa historinha eu sempre conto também. O rapaz saiu para fazer, tinha uma pauta para fazer sobre uma matéria com um advogado que estava exatamente, tinha tido acesso a um processo sobre um crime ocorrido em Niterói, e ele foi exatamente lá no escritório para ouvir o advogado. Quer dizer, ele ia ser, né, ele ia ler as declarações feitas pelas testemunhas e ele ia fazer uma matéria interessante, né? De repente, ele chegou no local e quando ele chega lá, encontra exatamente o edifício onde ele ia fazer a entrevista, a matéria com o advogado, estava pegando fogo, né? Então, ele fez o seguinte, ele voltou à redação e chegou lá e disse o seguinte, olha, eu não pude fazer a matéria. Mas por que não pôde? Porque o edifício está pegando fogo. Veja só. Então, se ele é jornalista 24 horas por dia, ele teria que passar, né, a matéria pelo ponto de vista da sua expectativa, da sua receptividade, para a proatividade, ou seja, a construção ativa de uma outra matéria que seria muito mais interessante para o público do que mesmo uma entrevista, né, ou seja, um depoimento prestado no processo criminal. Né? É só para a gente compreender isso de uma maneira mais forte. E aí, né, eu sempre cito o Eugênio Butti. O Eugênio Butti é um cientista social que é jornalista, né, e é historiador, e ele nos dá exatamente uma postura, uma função muito interessante sobre essas questões. Ele fala o seguinte, não faz sentido como seria o jornalista se todos os que falassem de futebol não apreciassem a arte dos craques. Quer dizer, falar sobre futebol, mas não falar sobre a arte do craque, quer dizer, os craques diferenciados, aquele que pega na bola de 3 dedos, de trivela, faz gol de bicicleta, quer dizer, os craques que são diferenciados dentro do futebol. Né? E todos cobrissem a área política, defendessem a abstenção sistemática em todas as eleições, e todos os fotografassem modas, considerassem que o desfile uma celebração apenas da inutilidade. Não, veja só, eu não posso considerar que seja uma inutilidade ou uma futilidade um discurso de moda. Né? Por quê? Porque é um público interessado nesse tipo de informação. Né? Ele coloca assim, né? O ideal ético para superar esses dilemas de consciência requer a derrubada da impostura da neutralidade. E, em lugar dela, a busca de um equilíbrio, de uma pacificação entre as convicções e crenças pessoais do jornalista e o nível de objetividade requerido pelo público. Né? Então, só para repetir, nós não somos exatamente espectadores da história. Né? Quer dizer, nós somos os autores, nós somos os partícipes de todos os fatos que resultam dos conflitos da sociedade. Né? Enfim, é só para entender que a construção, sem a construção receptiva, a construção ativa não existe. Primeiro você tem que receber, para depois então transformá-la a partir de diferentes formas de olhar, de perceber a matéria e também inserindo nessas coisas a questão, né, da ideologia. Não existe neutralidade em jornalismo. Cada um escreve levando em consideração, né, e deixando clara, né, identificável a sua postura com relação a determinados fatos que estejam narrando. Né? Então ele coloca assim ainda, se não soubermos receber o que a vida nos mostra, se não nos impregnarmos da vida enquanto vivemos e escrevemos, matamos nossa escrita e o nosso corpo torna-se apenas uma casca, um invólucro para o nosso texto morto. Tá? Quer dizer, aí a gente volta àquela ideia. Quer dizer, o que é exatamente importante da matéria? É você escrever a matéria
pelo ponto de vista do princípio francês, do laissez-faire. Você tem que escrever uma matéria que seja uma matéria diferente. Uma matéria que é igual às outras, nelas não tem nenhum valor, né? Ela vai demonstrar apenas a casca, ou seja, a sua subserviência ao quê? Aos padrões inseridos pelo jornal, chamados famigerados manuais de redação, né? Então, a matéria tem que ser diferente. E, para ser diferente, ela tem que ser criativa, tem que ser proativa. Mas nós não podemos abrir mão da receptividade. Se a gente não constrói a questão receptiva, a gente fica exatamente toldado, né, do dever, ou da arte, né, como vocês queiram, ou da técnica, pode ser alguns, pode pensar assim, de fazer o quê? De criar uma matéria proativa, né? Uma matéria em que você modifica determinados fatores para você encontrar um resultado altamente importante, que vai fazer o quê? Que vai fazer com que você se qualifique mais enquanto narrador das entrevistas, né, dos fatos, e também, né, em que você ocupa um espaço mais privilegiado dentro da redação, né? Eu estou mandando esse material para vocês. Eu espero que vocês dêem uma espiada, uma olhada nesse material. Eu acho que ele é altamente importante, né? Mas elas, na realidade, elas tratam apenas disso. É a questão da receptividade da pauta e a questão da proatividade do jornalista. Cada um vai ser melhor de acordo com o seu modo, com o modo pelo qual você cria a matéria jornalística, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa matéria que está presente no livro de Estela Guedes Caputo, sobre entrevistas, é altamente importante, né? Eu estou numa expectativa muito grande em que a gente possa exatamente já, né, a partir da segunda quinzena, a gente possa voltar à sala de aula. Nada substitui o professor da sala de aula, né? O professor na sala de aula, ele dirime dúvidas, ele é a presença, né, do processo do ensino-aprendizado, ele que aprende, né, porque a educação é uma via de mão dupla, ele que esclarece quando sabe sobre determinadas perquisições feitas pelos alunos, né? Então, eu espero que vocês tenham uma boa noite e que perdoem qualquer coisa, mas vocês imaginam o esforço que nós estamos fazendo exatamente para não deixar que o curso sofra na solução de continuidade quanto à aplicação dos seus conceitos, né, seus conceitos ideológicos, perceptivos, proativos com relação ao jornalismo, né? Um abraço a todos e boa noite.